rotina e sentido da vida. Esses são os temas que eu e a Thaline vamos conversar hoje no vídeo. Meu nome é Nathan e desde já eu gostaria de pedir para que você, por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Acho que seria interessante a gente pensar um pouquinho o que é a rotina, né? Muitas vezes é uma coisa que a gente vivencia e a gente não se dá muito trabalho de tentar conceituar. Mas se a gente tentasse olhar um pouco, é, não de uma forma retrospectiva, né? Mas eu gosto muito de olhar dessa forma, como se a gente tentasse olhar para a nossa vida de cima para baixo, o que é a rotina? Se a gente pudesse tentar definir isso. Bom, a gente vai ver que nós estamos sempre marcados por coisas que fazemos todos os dias. Todos nós acordamos, comemos, dirigimos, pegamos um ônibus, é, temos nossa rotina de trabalho, nossos compromissos familiares, nossos compromissos com os estudos, e toda essa rotina é marcada por coisas que fazemos com frequência, e com relação a essa frequência, por muitas vezes nos sentimos talvez um pouco perdidos no meio dessa rotina. Talvez nos sentimos afogados por ela, talvez nos sentimos um pouco dispersos em toda a nossa rotina. E o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre como a gente pode entender essa rotina à luz da logoterapia. A Thaline está aqui comigo e eu vou começar aqui com uma pergunta para a Thaline sobre como é que a gente pode entender é, a ideia de sentido da vida inserida nessa rotina. Porque por muitas vezes é complicado a gente, até mesmo os pacientes podem ter essa dúvida. Ora, sentido no meio da rotina, olha, às vezes eu estou tentando só passar por ela. Então, acho que é interessante essa pergunta. O que que a logoterapia pode dizer sobre a vivência de sentido na nossa rotina, no nosso cotidiano, tá? Você trouxe um pouquinho da noção de rotina, né? Como essa vivência estruturada, organizada, que demanda frequência, igual você falou, né? E a gente tem, por outro lado, o sentido da vida. Quando nós falamos sobre o sentido da vida, é um conceito dos mais curiosos da logoterapia, né? Então, assim, como a logoterapia é conhecida pela questão do sentido da vida, muitas vezes as pessoas já chegam querendo a resposta do que é uma definição exata. E, claro, a gente tem, vou passar alguns elementos aqui ao longo do vídeo, mas eu gosto de chamar de noção conceitual. Por quê? Porque a gente não tem para que empobrecer ou restringir o sentido da vida a uma única definição possível. Mas existem elementos que dão fundamento a essa noção conceitual e que, sim, ela tem muita conexão com a rotina e é o que eu espero que a gente possa discutir ao longo do vídeo com você. E, por hora, assim, eu gostaria de lembrar que o sentido ele é situacional e a gente vai desenvolver muito essa compreensão para ligar com a rotina. Isso quer dizer que a vivência de sentido, tal como percebida a partir da logoterapia, ela é uma vivência pessoal, singular, intransferível, né, de uma dada pessoa, num dado momento específico, numa situação específica. E que dentro daquela situação, a vida convoca aquela pessoa a algo, e essa pessoa, ela legitimamente, autenticamente, tenta dar a sua melhor resposta. E aí eu sei que no primeiro momento isso aqui parece muito conceitual e não tão ligado com a realidade, mas aí aqui eu queria começar a trazer os elementos que ligam à rotina. E o primeiro elemento que eu queria trazer é que, e aí vem a nossa experiência de vida, nossa experiência de mundo, né? E também, como você falou aí, mencionou pacientes na experiência clínica. Uma das coisas que a rotina é capaz de trazer para nós é estruturação, organização, e esses elementos, eles nos ajudam a estar presentes. Como assim, né? Como assim? Muitas vezes, quando a gente tem muita coisa na cabeça, muita coisa para fazer, e hoje nós vivemos num mundo de muitos estímulos, então, ao mesmo tempo que a gente tem que decidir uma coisa sobre a nossa vida pessoal, a gente tem que decidir sobre a nossa vida profissional, a gente está recebendo uma mensagem no WhatsApp, está vindo uma propaganda de alguma coisa para você comprar, são muitas coisas ao mesmo tempo,
isso pode levar a gente a uma experiência de ausência. É tipo, exemplo, né? Eu tenho que decidir sobre algo que me perguntaram, um convite que me fizeram, mas ao mesmo tempo eu recebi um vídeo aqui um Reels aqui no Instagram e achei legal. Aí do Reels apareceu uma outra coisa ligada a algo que eu quero comprar, e aquela decisão que eu ia tomar, ela foi ficando para trás, mas ela precisa ser tomada. Então, a gente vai. Isso é comum, né? Assim, então, a gente vai se desorganizando. E essa desorganização, ela pode nos levar a uma experiência de ausência, ou pelo menos de estar todo fracionado, né? Assim, com tudo fracionado. Isso não nos ajuda a vivenciar o sentido da vida, que para ser vivenciado, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar consciente do que está acontecendo conosco. E aí entra um dos elementos da rotina, que eu queria primeiro destacar. Como ela estrutura, como ela organiza, ela dá uma sensação para a gente de centralidade, de um centro mesmo, né? Assim, de estar ancorado em algo. E ela facilita, portanto, um processo de vivência de presença, que é um processo sem o qual a gente não consegue vivenciar sentido. Então, para esse primeiro ponto, o que eu te diria é assim, rotina e sentido da vida. A gente vai, como eu disse, né, pontuar alguns elementos ao longo do vídeo, mas esse seria um primeiro que eu queria pontuar. Qualquer pessoa que vá vivenciar o sentido da vida precisa estar presente, precisa estar inteiro na situação, centrado, digamos assim, né, na sua pessoa singular. E a rotina favorece isso, ao passo que a não rotina tende a não ajudar nesse sentido, tende a nos bagunçar, a nos desorganizar, a ter a sensação de que estamos perdidos e não contribuindo assim para uma vivência de sentido. Tem um filme muito interessante que ele é dirigido pelo Nolan. Em inglês ele tem o nome de Inception, e que ele foi traduzido como Origem, né? E é interessante porque o personagem principal, apesar da história não ter algo relacionado exclusivamente com rotina, é interessante porque esse elemento do fazer-se presente tem muito abordado nesse filme, porque o personagem ele se encontra preso no passado ou perdido na linha temporal dele, ele não sabe para onde ele está indo, e ele tem uma dificuldade de se fazer presente e de sentir-se ancorado nisso. Então, eu acho muito interessante esse elemento que você falou da rotina, a partir do momento que ela, como assim, criando um verbo, né, presentifica a gente aqui, ela faz com que as coisas se tornem muito concretas. Então, muito legal esse elemento. E, ao mesmo tempo, ele funciona como um lembrete do propósito pessoal, não é? De certa forma, ele está o tempo todo ligando a gente aos nossos propósitos pessoais, a nossa jornada, né? Aquilo que a gente busca de fato fazer, que a gente estabeleceu como aquilo que é valioso, aquilo que é significativo para nós, uma rotina bem estruturada me parece uma forma de concretizar isso. Me parece uma forma de operacionalizar, né? De trazer aquilo que muitas vezes está preso aqui no mundo das ideias, vir descer para a nossa realidade do cotidiano, né? Essa menção que você trouxe é importantíssima. O sentido, ele se dá na ação. O sentido, ele se dá no ato. Então, é preciso fazer esse movimento que você falou de tirar do mundo das ideias e colocar na concretude, para que se faça sentido a gente falar de sentido. E esse é um elemento importantíssimo. Mas sobre projeto pessoal que você falou, né? Vem um outro elemento, um outro resgate que eu queria fazer aqui. E aí eu convido as pessoas que estão aqui no vídeo conosco, né, assistindo, você que está aí conosco, pesquise sobre o tema autotranscendência. Nós, inclusive aqui da Escola do Sentido, no nosso canal, temos vídeos, no plural,
sobre esse assunto. Por quê eu estou trazendo isso? Porque é um elemento também sem o qual não é possível vivenciar sentido. E quando a gente fala de autotranscendência, esse termo aqui na logoterapia, ele quer dizer dirigir-se para algo ou alguém além de si mesmo. Repetindo, né? Dirigir-se para algo ou alguém além de si mesmo. Então, quando a gente fala de projeto pessoal, de missão pessoal, a gente está falando de algo para além de nós, para onde nós queremos nos dirigir. E onde é que entra o elemento da rotina aí? Fazer concretizar aquilo que é valioso para nós. E aí aqui é importante colocar que quando a gente fala de missão pessoal, a gente não está falando só de metas. Ah, eu tenho uma meta de passar na prova, de tirar a minha CNH, de fazer uma viagem. É mais do que isso, mas pode estar atrelado a isso também. Vamos dizer que você não quer só a sua CNH, você quer a sua independência. Vamos dizer que a viagem, você quer essa viagem? Sim, mas essa viagem tem a ver com liberdade. Quando a gente fala de projetos pessoais, de missões pessoais, nós estamos falando dessa coisa significativa, maior, que pode estar atrelada à meta, mas que não é só isso. Não é só a meta em si, né? Missão pessoal, às vezes, não tem a ver com o que a gente queria exatamente, mas que aquilo que foi convocado de nós. A minha amiga ligou e ela precisa da minha ajuda. Ela precisa que eu viaje para visitar ela, para ajudá-la. Eu estou indo para essa viagem não porque o é legal, né? Mas porque eu tenho uma missão ali, eu tenho uma pessoa para ajudar. E a rotina nos ajuda a trilhar o caminho ligado a essa missão pessoal. Vamos dizer que essa missão pessoal tem a ver com a viagem que eu falei, né? Com visitar um parente que faz muito tempo que você não vê, mas que é importante para você. Então, os elementos da rotina que podem te ajudar a viabilizar essa viagem, eles vão ter um caráter orientador. Eles estão orientados para um fim, que é aquela missão. Se você tem uma prova muito difícil, mas que você sente que precisa passar, que é importante para você, então você vai criar uma rotina de estudos orientado para aquela prova, para aquele desafio. Então, a rotina, ela nos ajuda a vivenciar sentido na medida em que ela encarna e ela viabiliza essas missões valiosas para nós. Esse algo para o qual nós queremos nos dirigir, ou o caminho até aquela pessoa que nós amamos, que nós queremos ajudar, né? A gente está aqui gravando um vídeo, né? Porque a logoterapia, de algum modo, é importante para nós. Então, isso nos orienta a estudar, a marcar um horário, a ter uma série de elementos de rotina que viabilizam que a gente possa estar realizando essa gravação, que a gente possa estar compartilhando de logoterapia com as pessoas aqui no canal da Escola do Sentido. Então, eu gostaria de demarcar esse segundo ponto. Quando a gente fala de rotina e sentido da vida, a gente, fundamentado no elemento da autotranscendência, esse dirigir-se a algo ou alguém, a gente se vê orientado para uma missão. E eu queria só colocar o elemento contraste. Quando a gente não tem uma rotina, muitas vezes a gente está desorientado, a gente se desorienta. A gente faz coisa e a gente sente que não fez nada, porque a gente não viu o progresso, porque a gente não está vendo para onde aquelas ações vão. Então é muito comum, você evocando a clínica de novo, a gente ouvir as pessoas dizerem assim: eu estou cansado, eu não aguento mais fazer tanta coisa, pensar tanto, e eu não vejo nada progredindo. E muitas vezes falta essa noção de orientação. Tá, eu estou fazendo o quê? Com que estrutura? Com que organização? Com que propósito? Né? Muitas vezes a gente vê essa questão da rotina por dois polos. Digamos, o polo de a espontaneidade máxima, do tipo,
Não há uma, não tem para que ter uma rotina, vamos fazer as coisas deixando fluir mesmo. E também tem outra visão que é a de nada pode escapar à rotina, no sentido de aqui haver quase um engessamento. E é muito interessante a gente olhar como a rotina, como você falou, ela é um instrumento. Ela é uma ferramenta que a gente utiliza para concretizar os nossos projetos pessoais, para que a gente alcance aquilo que é valioso para nós. Então, está a serviço da gente, e não a gente está a serviço da rotina. Então, queria saber de você, assim, me parece que olhando para essa visão, é muito importante a gente destacar também o elemento da flexibilidade nessas situações, de não ter uma rotina, digamos que seja uma corrente para nós e, na verdade, perca aquela função que a gente vem falando desde o início aqui, com aquilo que ajuda a gente a operacionalizar. Eu gostei do jeito que você falou, por forte, assim, né, bonito, entrar no sentido que a gente busca. Então, interessante isso, né? Ainda mais que o sentido ele tem essa coisa bem da ação. O sentido se concretiza na ação. Então, queria saber um pouco, para a gente pontuar um pouco a respeito disso. Como é que a gente poderia ver um pouco essa flexibilidade na rotina? A gente vai colocar agora o terceiro elemento aqui, né? Não que só tenha esses, mas eu queria destacar esses hoje como principais, né? Comecei o vídeo dizendo que a noção conceitual de sentido, ela tem alguns elementos fundantes, sem os quais não é possível que ocorra a vivência de sentido. E o terceiro elemento que eu queria colocar aqui é o caráter dialógico. E aí, essa é uma palavra mais ligada à filosofia, né? Você pode perguntar assim, sim, o que é que tem a ver com a pergunta, né? Vamos lá. No olhar da logoterapia, nós dialogamos com a vida, nós dialogamos com o mundo. Então, o mundo, as coisas da vida, os acontecimentos, eles nos questionam, eles nos instigam, eles nos convocam. E ao fazer isso, eles pedem de nós uma resposta. Quem vai conseguir ouvir essa convocação, esse chamado, esse instigar da vida? Quem estiver presente. E aí vem o primeiro elemento que a gente trouxe. Quem estiver aberto à autotranscendência, ou seja, a se dirigir a algo além de si mesmo. De forma que quem está ausente da própria vida, alienado de si mesmo, vai ter uma dificuldade muito grande de vivenciar sentido. E aí a gente conversou como a rotina pode ter esse elemento que ajuda a gente a estar presente. Um outro, quem vai ter dificuldade de vivenciar sentido? Quem se fecha em si mesmo. E aí o elemento para ultrapassar isso e vivenciar o sentido é a autotranscendência, é abrir-se para dialogar com o mundo. E aí é que eu chego no nosso terceiro elemento, o elemento dialógico. Saber escutar da vida. Como assim, né? E o que isso tem a ver com a rotina? A gente tem uma rotina colocada, eu vou estudar tal hora, eu vou fazer a alimentação tal hora tem que ir para academia, uma hora tal tem que, sei lá, fazer a chamada de vídeo com alguém que é querido da família, mas que está em outro local. Aquela é a estrutura que vai dar organização, estrutura, segurança, sustentação, que vai ajudar a gente a viver com presença, que vai ajudar a gente a se abrir para o outro, tudo isso, a construir nossas missões pessoais, ótimo, beleza. Só que surgiu algo, um convite importante de alguém querido para naquele dia você sair, visitar um amigo que há muito tempo você não visitava, surgiu a necessidade de acompanhar um parente ao hospital, surgiu um convite para você estar numa palestra falando sobre algo que é importante para você, ou no nosso contexto aqui da clínica, surgiu uma pessoa, um paciente que está precisando de uma consulta emergencial. São convocações da vida que não vai estar no seu planner, que não vai estar na sua agenda digital, mas que existem.
e que faz parte da sabedoria que a gente vai construindo, do amadurecimento da gente, saber escutar essas questões que a vida nos traz e saber sair da rotina para ir em atenção a elas quando for necessário. O sentido, ele tem a ver, e aqui eu vou colocar um jargão muito importante, tem a ver com a melhor resposta que eu dou numa determinada situação. Melhor resposta numa determinada situação. Enquanto que a rotina, o nosso plano e a nossa agenda, ele fala de uma visão geral para todas as segundas-feiras, para todas as terças, para todas as quartas. Ele não contempla a especificidade destas segunda, desta terça ou desta quarta. Que hoje aquela pessoa me pediu ajuda, que hoje eu fui convocado ou chamado para aquela palestra, que hoje apareceu aquela oportunidade que eu não estava nem esperando, mas que é importante. E ter a flexibilidade existencial para entender que sair da rotina naquele dado momento é o mais importante, é a melhor resposta, precisa estar no nosso campo de visão. Do contrário, a rotina que era para ajudar pode começar a virar um aprisionamento. Se eu não consigo dialogar com a situação, se eu não consigo perceber as convocações que a vida me traz, porque eu tenho que seguir aquele roteiro de todos os dias, de todas as semanas, sem nenhuma alteração, sem nenhuma exceção possível, eu perco um elemento importantíssimo do sentido da vida, que é o elemento situacional, que eu mencionei no começo do vídeo. Eu perco a conexão com a minha realidade atualíssima, né? E isso é um outro elemento sem o qual não é possível vivenciar sentido. Então, quando a gente fala de sentido da vida e conecta com a rotina, a gente tem que estar atento a essas exceções valiosas. Não é exceção por qualquer coisa. Não é exceção por uma distração que, não, que seria descartável. É dar uma melhor resposta para uma convocação, para um convite, para algo que no momento, neste momento atual, se revela como mais importante, se revela como me convocando mais. E aí depois eu retorno à rotina. E aí, novamente, eu falo a palavra exceção, né? São pequenas exceções, pequenas ou grandes, né? Exceções que vão acontecer. E que se a gente se fecha a elas, porque tem que seguir a rotina, porque tem que se aprisionar naquela rotina, que não pode sair daquele script, aí nós temos um problema, né? Nós não estamos sendo flexíveis. E aí, para concluir essa fala a respeito desse ponto que você trouxe, da flexibilidade, da abertura, quando eu estou falando esses elementos aqui, eu estou falando em um binômio bem importante da logoterapia também, que é liberdade e responsabilidade. Liberdade para tomar posição, tentando dar essa melhor resposta, buscando dar essa melhor resposta, e responsabilidade nessa noção da logoterapia, que não é obrigação, que não é dever, não é um substantivo. A responsabilidade, o dever, a obrigação. Não. Responsabilidade que está muito mais ligada a uma ação, um verbo, né? A gente estava dizendo antes sobre essa coisa do sentido ter a ver com a ação, responsabilidade para a logoterapia tem a ver com esse responder com a minha vida. Né? Se eu sou convocada a visitar um familiar que está doente, a responsabilidade não é no sentido da obrigação de ir, mas é a ação de ir ao encontro. Ação nesse sentido, né? Então, também esses elementos, né? Se vocês quiserem pesquisar, assim como a autotranscendência, a gente tem vídeo aqui no nosso canal, tanto sobre liberdade como sobre responsabilidade na perspectiva da logoterapia. Hoje pareceu que a gente revisitou muitos temas que a gente já tinha trabalhado, mas de uma forma diferente.
Hoje parece que a questão da rotina, na verdade, ela serviu até mesmo para trazer muitos conceitos da logoterapia que às vezes a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam, mas como é que eu vejo esse conceito, né, na prática concreta? E hoje o vídeo sobre rotina, ele trouxe muito isso, né? Inclusive, eu acho que se a gente fosse sintetizar o vídeo de hoje, a gente poderia tentar ver ele muito como a rotina sendo algo que ajuda a gente a estruturar esse sentido da vida que, claro, né, como a Thaline já explicou um pouco, que está relacionado a situações em concreto. Então, eu acredito que até esse ponto da flexibilidade que a gente trabalhou agora, ele serviu muito assim, para sintetizar onde é que estaria essa palavra rotina dentro do arcabouço teórico da logoterapia, né, no sentido de onde é que ela poderia estar inserida, né, dentro desse prédio. Então, eu acredito que a gente conseguiu assim, responder muito bem aquilo que a gente começou no início, de saber como é que a logoterapia enxerga, né? Isso. Muito bom ter essas conversas, né? Ter a oportunidade de estar trocando é, impressões, conhecimento a respeito de temas que têm a ver com a nossa existência humana, né? É, e assim, no mais convidar as pessoas que estão assistindo aqui o vídeo, que estão dialogando com a gente, né? Porque à medida que a gente vai assistindo também, a gente vai pensando coisas, a gente vai interagindo, né? Convidar você que está nos assistindo a fazer um tour aqui pelo canal da Escola do Sentido, né? Temos vídeos sobre vários temas em que a logoterapia é o fundamento, né? Mas que dialoga com vários pontos e questões da nossa existência. Convidar você também a nos seguir no Instagram, se ainda não segue o nosso perfil, porque lá a gente também tem postagens sobre logoterapia e faz as divulgações das nossas atividades aqui da Escola do Sentido. A gente tem curso, aulão, atividades gratuitas, grupos de estudo, e você estando seguindo a gente lá no Instagram, você vai estar sempre muito bem informado das nossas atividades e pode se programar para estar com a gente. Um grande abraço para você que esteve conosco e até os próximos vídeos.